Boa noite, bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável Debate, que vai ao ar toda quarta-feira pelo YouTube. E você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar esse episódio para mais pessoas. Porque você sabe que o Vida Saudável, a gente já está no episódio... São mais de 120 episódios. Então, estamos aqui já há 2 anos falando de conteúdo sério, de conteúdo baseado em ciência e sem achismo. Então, você tem a obrigação de dividir esse podcast. Eu sou a Edilene do Empório Manjericão, uma loja de produtos naturais, a melhor loja. A gente tem o mesmo cuidado que a gente tem aqui no podcast de trazer os convidados, é o mesmo cuidado que eu tenho na loja, de levar saúde e bem-estar com produtos todos certificados, laudo técnico, sem contaminação, para você consumir o melhor produto. E agora também com o curso de culinária, o Cozinha 10X, que você vai aprender a fazer comida natural de verdade, com sabor, de uma forma muito simples. Aqui ao meu lado, que não está ao meu lado hoje, o Luciano Viana. Hoje em São Paulo tá um caos, assim, passou meio que um ciclone por aqui, ninguém tá conseguindo chegar a lugar nenhum, então ele tá atrasado. E aí, para não atrasar as outras gravações, eu vou começar sozinho, mas daqui a pouco ele chega. O Luciano é personal, trabalha com assessoria esportiva, tem uma empresa que é a Fox Assessoria Esportiva, e daqui a pouco ele chega, tá bom? E hoje a gente vai conversar de um assunto que eu já queria ter trazido muito aqui. Eu conheci a doutora Maju nas redes sociais, falando de um assunto que me chamou muito a atenção. E é um assunto muito tabu, porque é um assunto muito importante, mas ninguém fala dele. Existe uma vergonha, um mito, né, Maju? Mas afeta uma parcela muito significativa da população. Doenças do ânus, como hemorroidas, fissuras, fistulas, que são condições que causam dor, desconforto e podem impactar muito a qualidade de vida. E para explicar de uma forma clara, gente, ela é muito divertida. A gente já riu muito aqui, muito didática. Eu tô aqui com a doutora Maria Júlia Segantini, é isso? Também conhecida como doutora Maju, médica coloproctologista, especialista em saúde intestinal e cuidado com o bem-estar do trato digestivo inferior. Seja muito bem-vinda, Maju. Edilene, muito obrigada pelo convite e pela recepção, que tá maravilhosa, tá? E que bom que você tá dando voz para essa especialidade, porque a coloproctologia realmente, ela demanda que a gente explique para as pessoas qual que é o objetivo dessa especialidade, né? Então me conta, qual é o objetivo da especialidade? A coloproctologia, ela trabalha com saúde do intestino, do reto e do ânus, né? E considerando que mais ou menos 50% das pessoas a partir dos 45, 50 anos vão ter algum problema com a região anal, é muito importante que a gente fale sobre isso, né? E por que esse problema depois dos 45, 50? Tudo bem, depois dos 45, 50 a gente tem um monte de problema, Várias né? coisas acontecem, Várias né? coisas acontecem. A primeira coisa que é super importante falar é que a partir dos 45 anos é necessário fazer o rastreamento coloretal em relação ao câncer. A gente teve aí, recentemente, a perda da Preta Gil. Ela deu bastante voz à especialidade também, né? Mas é a partir dos 45 anos que a gente começa o rastreamento coloretal, né? E a partir dessa idade, sabemos que existe uma formação mais frequente de pólipos no intestino e é fazendo a colonoscopia que a gente consegue evitar a evolução desses pólipos, né? E além da parte intestinal propriamente, falando sobre essa parte de rastreamento e prevenção de câncer de intestino, existem as doenças orificiais, né? Hemorroida, fístula, fissura anal, que são doenças que causam muito desconforto, causam uma perda de qualidade de vida importante, quer dizer, incomoda mesmo, né? E as pessoas às vezes ficam com dificuldade de falar sobre ou de procurar um médico adequado para fazer o tratamento. E são doenças que têm tratamento, né? Que tem como a gente resolver justamente para dar melhor qualidade de vida, para dar conforto para a pessoa, né? Então, por isso que é uma especialidade tão diversa e tão encantadora. E qual é a diferença entre fístula, hemorroidas e fissuras? As hemorroidas, vamos começar por elas. As hemorroidas são plexos vasculares, ou seja, veias que existem ali na região do ânus. Tem as internas e tem as externas, e todo mundo nasce com elas. Então, eu também tenho hemorroida. Sempre bom deixar claro, né? O problema, ele inicia quando
a gente começa a ter um aumento do volume dessa doença, dessas hemorroidas, né? Aumento do volume das veias, que aí a gente chama de doença hemorroidária, né? E a doença hemorroidária, ela está muito relacionada com hábitos intestinais desregulados, né? Então, fazer esforço evacuatório, hábitos de higiene inadequados, como, por exemplo, o uso de papel higiênico, né? Sério? Ele é muito abrasivo, né? Não é a forma adequada de fazer a higiene da região anal. Seria né? lavar com O água e ideal sabão. é lavar com água e sabonete mesmo, né? Preferencialmente um sabonete aí mais delicado para a região, né? Existem até sabonetes específicos para a região do ânus, que muitas vezes são indicados aí em situações de doenças orificiais, né? Então, tem a parte da higiene, do esforço evacuatório, né? De ficar muito tempo sentado no vaso. O pessoal que senta lá com o celular 1 hora. E fica lá dando seus likes no Insta. E roda aquele negócio lá. E a hemorroida lá pedindo socorro, pelo amor de Deus, me tira daqui. E elas vão escorregando pelo canal anal, né? Porque o fato de você estar sentado, você tem uma abertura, é isso? Você força. Exatamente. É diferente de estar sentado numa cadeira. Porque o vaso, justamente, ele é programado para isso, né? Então, ele tem aquele vão, e aí nesse vão a gente aumenta demais a pressão lá embaixo. A cadeira ainda tem o suporte, né? Agora, no vaso sanitário, não. E isso aumenta, sim, ficar muito tempo sentado lá aumenta a chance desses vasos hemorroidários escorregarem ali pelo canal anal e a gente tem a doença hemorroidária. Então, essa é hemorroida, né? As fissuras são cortes mesmo na região do ânus. Então, numa situação de esforço evacuatório também, de uma higiene também inadequada, né? De um trauma, às vezes até por manipulação, causa um corte ali na região do ânus. Esse corte é muito doloroso, dá muito desconforto, pode gerar coceira, sangramento e é muito incômodo. No livro, né, quando a gente está estudando, ele até descreve que a fissura aguda é como se estivesse colocando um pedaço de vidro na região do ânus, de tão doloroso Nossa. que é. E muitas vezes os pacientes descrevem dessa forma mesmo. É engraçado porque a história vem do jeitinho que está escrito no livro, né? Então, é bastante interessante isso daí. Então, essa é a fissura, um corte na borda do ânus. E as fístulas... Do lado externo. Do lado externo, a gente vê por fora ali mesmo, né? Com uma exposição adequada é possível de identificar. E as fístulas é uma outra classificação de doenças na região do ânus também. As fístulas, elas ocorrem porque em torno do ânus a gente tem algumas glândulas que produzem secreção, né? E essa secreção, ela é jogada, assim, né, para dentro do canal anal. A gente não consegue perceber porque as fezes passam e levam essa secreção embora. Assim como a gente tem na glândula salivar, né? A gente tem as glândulas anais. E, eventualmente, em uma situação de trauma também, evacuação forçada, uma higiene inadequada, ou às vezes até um pelinho que encrava ali na região, essas glândulas, elas podem entupir, né? Elas obstruem e aí aumentam muito de volume e passam a eliminar essa secreção, não pelo ânus, pelo canal anal, mas pela pele. Então, existe uma comunicação entre a pele e o canal anal. Então, é uma outra condição, né, do ânus. E você pode ver que todas elas transitam pelos mesmos fatores de risco, né? Então, hábito intestinal desregulado, higiene inadequada, esforço evacuatório, falta de fibra na alimentação, que é uma coisa muito importante. Então, todos eles são fatores de risco, né? Ficar sentado muito tempo no vaso e traumas. Então, por isso que elas acabam se confundindo um pouco, e daí a importância de você ter um coloproctologista, né, que seja bem formado, né, e que se interesse pelo que o paciente traz para fazer um bom exame físico e identificar se realmente a gente está falando de uma hemorroida, de uma fissura ou de uma fístula, porque os sintomas podem ser parecidos. A hemorroida é mais comum da gente ouvir, né? Sim, hemorroida é mais comum e totalmente benigna, né? É totalmente benigna? Não vira câncer, nada demais. A fissura também é benigna, mas um desconforto um pouco mais intenso. Agora, a fístula, a longo prazo, pode degenerar para situações como carcinoma espinocelular, né? Por conta de inflamação recorrente. Então, essa é imperativamente cirúrgica. Tem que operar mesmo. A fístula é um corte.
Não, a fissura é um corte. A fissura é um corte, E exatamente. se você não cuidar daquilo, você passa fezes ali. Passa fezes E ali. aí você não tem um problema de ter uma bactéria, uma coisa mais séria ali. Na verdade, a parte de contaminação mesmo, infecção na região anal, uma coisa assim um pouco discutível, porque já é uma região contaminada, tá? Tá. Porque a gente já tem ali as bactérias normais na região do intestino e do ânus. Então, já é contaminado. Quando a gente faz uma cirurgia de hemorroida, ela tem a classificação de contaminada. Diferente quando a gente faz uma cirurgia de pele, né? Uma cirurgia plástica, que aí a classificação é cirurgia limpa. Então, é a cirurgia contaminada. Agora, a diferença é quando ela se transforma em infecção. Aí, infecção é outra condição. É quando tem realmente crescimento bacteriano de outros tipos de bactérias do mal, digamos assim, né? Que podem formar abscessos, né? Invadir tecidos mais profundos. Aí é uma outra coisa. Mas a fissura não vai ser infectada, né? Porque já Ela existe tá um habituada, ecossistema ela ali. já tá Exatamente. acostumada com aquelas bactérias que Já estão existe ali. um ecossistema ali, né? E as bactérias ficam ali se controlando, né? Então, A primeira vez que eu vi que alguém poderia não ter ânus foi com a Preta Gil, quando ela contou que ela tinha tirado. Eu nem sabia que existia uma cirurgia que você tirava o ânus. E recentemente, na loja, eu recebi uma cliente que ela tem um trabalho que é muito bacana. Ela cuida de crianças até serem adotadas. Ela adota uma criança que legal. até essa criança ter um lar e ser adotada. E Uhum. ela adotou uma criança que ela foi descobrir que a criança tinha nascido 100 anos. Existe essa possibilidade. Ânus imperfurado chama. E aí ela, enfim, estava me contando a história, o tratamento, tal, que ninguém tinha descoberto. Era um bebê, assim, cheio de problemas, veio de uma mãe enfim, drogada, Usuária, tal, né, usuária. E ela estava cuidando dessa bebê, uma bebê linda, 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 linda. É. E aí ela me contou. Do Eu ânus falei, imperfurado. eu não sabia. Eu falei, como assim? Nasceu Ele 100 existe. anos? E aí ela usava a bolsinha e tal. Mas disse que ninguém tinha identificado. A menina tava, acho que com 6 meses já. É que ela poderia ter uma fístula na região ali. É uma malformação mesmo, né? Assim, em que o ânus, ele não nasce no lugar correto ali, né? Quer dizer, tem até o complexo muscular, eventualmente, mas às vezes a saída não tá no lugar certo, né? E aí, é uma fístula também. Uma fístula entre o cólon e a pele, né? O intestino e a pele. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas pode acontecer. Não é muito frequente, tá? Mas acontece. Assim como não é muito frequente fazer a cirurgia de amputação abdômeno-perineal do reto, né? Quando a gente tem que tirar o reto inteiro e tirar o ânus também, o complexo esfincteriano, né? Que foi o que aconteceu com a Preta Gil. Não é muito comum. Não é a cirurgia mais feita dentro da proctologia. Mas ela existe, né? Na situação do câncer, que ele não é responsivo aí a tratamentos quimio ou radioterapia, às vezes não responde bem e tem que ir para essa parte. Ou às vezes já recebe o paciente numa situação muito avançada, né, que não tem como resolver, aí vai para essa cirurgia também. É muito triste fazer essa cirurgia. Não, eu imagino, porque não dá para você vai ter que viver com uma bolsa ali o resto da vida. Né? Mas o problema, assim, eu acho que a bolsa nem é um problema tão grande, mas estar sem o ânus porque é uma deformidade que a gente precisa causar ali no períneo, né? E isso é muito, muito desconfortável emocionalmente também para as pessoas, né? E fica desconfortável depois, assim, o dia a dia a pessoa não percebe, assim, não faz diferença. A parte esteticamente, perineal, sim, mas esteticamente, com certeza. Em relação à parte perineal, não muda muito, assim, né? Que assim, fica fechado, né? Então, a parte da genitália, a que fica mais anteriorizada, não muda nada, né? E a pessoa vai viver com a bolsinha, né? Aí não tem o que fazer. É a bolsinha mesmo, porque é a única saída, né? Para as fezes. A gente não tem como tirar a bolsinha nessas situações. Mas, sim, as pessoas podem viver 100 anos. Sim. E aí, quando você fala sobre uma coisa dessa, não dá mais valor? Muito, muito. Para um órgão que é tão Porque é um órgão que você não... É diferente daquilo que você vê todo dia, né? Exatamente. Da mão, dos olhos, da boca. Então, existe tanto misticismo, né? Em torno de algo tão importante, né?
em torno do pobre. E aí, por isso que eu gosto até de brincar com os pacientes. Eu falo assim, que se você tá lembrando que tem o ânus, é porque tem alguma coisa errada. Quer dizer, você tá com coceira, você tá com dor, tá com alguma coisa. Porque normalmente a gente não lembra dele. E a coceira também pode ser um problema? Eu lembro que antigamente se falava, coceira porque você tá com verme. Sim, existe o oxiurus. Mas Tá. existem outras condições que também levam à Tá. coceira, tá? Então, doenças inflamatórias intestinais, doenças de Ah. pele, né? Como até candidíase, né? Doenças fúngicas da região pode ajudar isso também. Nossa, eu não sabia. E existem pruridos que às vezes a gente não encontra o motivo do prurido, né? E a gente vai fazendo os tratamentos para tentar realmente melhorar o sintoma, mas às vezes sem saber direitinho ali o... E aí o tratamento é local, depende. local. Sempre local. E as pessoas ficam muito constrangidas no consultório de serem examinadas? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a pessoa, quando ela procura o proctologista, ela já procura com alguns preconceitos, né? Alguns preconceitos de como é que vai ser o exame, de como é que vai ser a consulta. Mas com uma consulta, assim, que dá liberdade para o paciente, né? Para ele se sentir confortável o suficiente para falar sobre o ânus dele, que é uma coisa tão, né? Que já vem com todo aquele tabu. Uma consulta carinhosa, né? E receptiva, sempre leva a um exame físico também tranquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que quando a gente consegue criar esse ambiente de proteção mesmo para a pessoa, proteção física e proteção emocional, porque falar do ânus não é uma coisa fácil. Não. Você não chega a falar assim, ai, olha, tá coçando aqui, né? Não, você não fala pra ninguém, né? Você não fala pra ninguém, não é uma conversa de... né? Você não chega no bar e fala assim, oi, tudo bem, sangrei hoje. Ninguém fala isso, Não. entendeu? É que diferente de outras coisas. De sexo as pessoas falam muito mais. Do ânus, não. Mas você sabe, eu tive um Né? cliente uma vez que ele chegou na loja que ele queria um chá, porque ele estava com hemorroida. Aí ele começou a falar detalhes da hemorroida dele. Aí eu fiquei constrangida e eu falei para ele, eu falei, olha, eu não entendo nada de... Eu não sei como te ajudar. Eu não sei como te ajudar, porque eu não entendo nada de hemorroida. Eu nunca nem vi uma. Então, assim, eu não consigo te ajudar, você precisa procurar um médico e entender qual é o... Mas ele começou a dar tanto detalhe. Tanto assim, detalhe que o negócio sai pra fora. Eu fiquei constrangida, porque era primeiro que era um homem, né? Mas E ele falar falou com uma dessa alimento forma, né? dessa forma, e eu fiquei meio sem jeito, assim. Mas ele aceitou. Ele aceitou a convivência com elas, as hemorroidas, mas ele ainda não aceitou que ele precisa procurar o médico. Então tá faltando o segundo passo. Ele tava procurando talvez alguma orientação sua. Né? Mas eu falei, não posso, né? Como que eu vou indicar sem Agora você procurar um vai médico? falar, você precisa procurar um procto. É o proctologista que cuida Mas aí. foi bem engraçado pra gente, assim. Porque eu fiquei muito constrangida. Eu imagino. Porque assim, do mesmo... Porque é o ambiente. Ninguém fala sobre esse assunto. Né? E ele falou abertamente. Mas ninguém fala desse assunto. A gente não fala em casa. As pessoas não se permitem falar sobre. E como eu te falei, metade das pessoas, em algum momento, vai ter problema. É muita gente. Metade é muita gente. Quer dizer, todo mundo já teve um probleminha, entendeu? Uma trombose hemorroidária, uma coceira, né? Uma depilação que não foi muito bem e virou um abscessinho. Depilação a laser? Sobre depilação a laser. Tem muito problema? Não. Não? Não tem muito, não. É mais outros tipos de depilação, né, que podem gerar. Mas a depilação a laser é até estimulada para algumas situações, como, por exemplo, cisto pilonidal, que também é uma doença de tratamento do coloproctologista, né? É estimulada para algumas situações. E tem mais incidência? Homens têm mais problemas que mulheres? É mais ou menos igual. O que muda muito, que é interessante, é sobre o hábito intestinal, né? As mulheres sofrem mais que os homens para ter um intestino regulado, né? Quer dizer, os hormônios femininos deixam a gente ótima, né? Cabelo, pele, né? Os contornos corporais e tudo mais. Mas também deixa o intestino devagar. E deixa mesmo? Deixa mesmo. A progesterona faz muito isso, né? Então, assim, é diferente mesmo o movimento intestinal do homem e da mulher. Tanto que homem não pode ver um cafezinho, né? Acorda,
Toma. faz o café Vai pro e já banheiro. vai pro É isso banheiro. mesmo. Isso não é a vida da maioria das mulheres, né? A maioria das mulheres tem alguma dificuldade ali, mas regulando legal, com fibra, com água, exercício físico, você consegue ajustar. Mas a sensibilidade é diferente por conta desses fatores hormonais, é interessante. E tem a gravidez, né? Eu lembro que o seu filho teve Ai, toda a gravidez. A gravidez, por exemplo, é um momento em que a gente tá com muito mais progesterona do que o normal para manter a placenta lá, né? Então, normalmente as mulheres sentem muito do hábito intestinal ficar mais lento. O aumento da pressão abdominal também favorece a hemorroida. Então, Muitas mulheres Gestação têm é- hemorroida gestacional. a gestação é linda, né? É. Ela é linda do períneo para cima. Que lá embaixo é a festa. Fica um caos, né? Fica um caos. Incha tudo, a hemorroida vem, que vem, né? O intestino E muitas funciona mulheres, devagar. e muitas mulheres têm hemorroida durante a gravidez, aí tem que Sim. esperar o bebê nascer Para poder para ajustar. poder ajustar e fazer a cirurgia depois, né? Sim. Mas tem muitas que depois da gestação, depois do parto, melhora. E aí não precisa fazer Aí não cirurgia. precisa fazer nada. Eu achei que uma vez tendo hemorroida, você teria que fazer cirurgia de qualquer jeito, não. Na verdade, não. Isso vai depender muito do grau da hemorroida, dos sintomas que ela causa, né? De quanto que aquilo ali interfere na tua qualidade de vida. Você pode Hemorroida conviver não com é ela. igual a fístula, por exemplo, que eu falei, ó, não, a fístula precisa ser operada. A hemorroida, ela pode ser tratada. E você convive com ela. Você convive com ela, isso vai muito justamente de como que a pessoa lida, sabe? Porque tem gente que não lida muito bem mesmo. Aí essas pessoas acabam indo pra cirurgia por conta de… Estética. Também. A estética também é um fator. Mas tem gente que convive bem, assim, tá lá com a sua hemorroidona grande, não tem nada de sintoma, não se incomoda com prolapso, não se incomoda com secreção, não se incomoda com sangramento. Pra que mexer? Não tá incomodando. Entendi. Agora, se o paciente tem desconforto, mesmo que seja uma hemorroida pequena, às vezes eu até insisto, falo assim, não, vamos fazer um tratamento clínico primeiro, fazer uma medicação, uma pomada, melhorar seu intestino, vamos ver se fica legal. Não ficou legal? Tá bom, aí opera, entendeu? Mas não é sempre, né? Diferente da fístula. A fístula, uma vez identificada, precisa ser tratada. Precisa ser tratada. É. E hoje tá muito em alta, né? A cirurgia estética anal. Eu Tá tenho ouvido também. muito. Tá também. É interessante que até que enfim começaram a valorizar, né? Valorizar ali a região. Também pode ser bonito? Pode sim. É que tem gente que forma muito plicoma, fica com abaulamentos, tem desconforto para fazer higiene, às vezes, né? Aí a gente faz a cirurgia estética também. Resolve ali, deixa bonitinho. Interessante, eu tenho ouvido bastante. Acho que depois que eu comecei a te seguir, aí fica aparecendo, né? Você descobriu o mundo. O mundo do ânus. E agora? Você vê que tem muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente não imagina, né? E assim, até em formatos diferentes, né? Que a gente olha, pra mim era tudo igual. A gente não fica olhando um monte assim pra saber que eles são diferentes. Sim, eles podem ser diferentes, pode ter um pouco de coloração, um pelinho diferente, né? Que loucura. Você me contou antes aqui o que te levou a essa especialidade? Porque a gente estava falando, né? Era uma especialidade que a gente só via médicos, só homens, né? Sexo masculino. Porque tem essa coisa de que a gente estava relacionando o proctologista com quem faz o exame de próstata, que é o urologista, né? E que as pessoas confundem muito. O que te levou? É difícil ver. Você falou que agora é mais comum, né? Mas antes era muito difícil ver mulher nessa profissão. A parte do proctologista realmente é um pouco confundida ainda com a próstata, mas a próstata é um segmento do urologista, né? Ele que vai ver a próstata e a parte de aparelho urinário, né? A parte da rede de esgoto… Eu achei ótima essa comparação. É com o Eu prócto. nunca mais vou esquecer isso. Então tem ali, ó, departamento de água e de esgoto. A gente tá no esgoto, os próctos, né? Adorei. Agora, assim, é uma especialidade que eu vejo que ela é muito diversa, né? Porque a gente tem vários segmentos dentro da proctologia. As doenças orificiais, que aí vão entrar fístula, fissura,
As hemorroidas, o clareamento anal, a parte estética. Então, esse é um segmento ali da região do ânus. A gente vai falar sobre a doença inflamatória intestinal, que são doenças de cunho autoimune, que são muito dramáticas, né, para o paciente que tem retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Não sei se você já ouviu falar sobre, mas são doenças que demandam um controle muito fino, né? E existem medicações específicas para isso, desde anti-inflamatórios até imunobiológicos. Então, tem esse outro segmento. Tem a parte da colonoscopia. Tem muito proctologista que se forma só em colono e aí vira o as da colonoscopia, né? E vai lá, faz só colono. Então, tem essa parte dos exames. Tem a parte relacionada à sexualidade, IST, né? Também, aí, principalmente... Eu vi você falando do HPV. É isso, principalmente aí falando do HPV, que é uma coisa bastante importante, né? E que também tem uma aplicação, assim, dar espaço para isso daí, para a parte de anoscopia. E também tem o intestino, né? Desde as doenças mais disfuncionais e tranquilas, digamos assim, como uma constipação, a diverticulose, até as doenças mais graves do intestino, como, por exemplo, o câncer de intestino. Né? Então, é uma especialidade que, além de ser muito diversa em todas essas cadeiras principais aí, ela também é muito linda em relação à parte anatômica, né? Eu me lembro ainda a primeira vez que eu vi um intestino funcionando. Eu estava operando um trauma com um professor de trauma meu na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. E, como era um trauma, o paciente não estava em jejum. E a gente precisou fazer uma laparotomia nesse paciente. O que é laparotomia? A laparotomia é quando faz a cirurgia aberta e expõe toda a barriga mesmo para procurar se tem alguma lesão, se tem algum sangramento, alguma perfuração. Chama-se laparotomia exploradora, né? Hoje a gente faz muito mais as coisas com vídeo, né? Mas na época que eu estava me formando, a gente fazia muito mais a laparotomia mesmo. E aí eu me lembro a primeira vez que eu vi um intestino funcionando ali na minha frente e recebendo ali os vasinhos linfáticos. Quer dizer, tinha acabado de absorver alguma coisa ali e ele estava levando. Eu falei, gente, isso aqui é muito mágico. A gente está vivo por causa disso. E eu consegui entender, assim, a parte do intestino dessa forma, como um órgão realmente vital, assim como o cardiologista vê o coração, e eu acho o coração a parte mais importante. Eu vi aquele intestino e falei, gente, muito bonito. Olha como é que isso aqui é mágico. Tá tudo ali trabalhando, a parte da alimentação, a absorção, a delicadeza daquele órgão pra gente, meu Deus, absorver as proteínas e formar músculo, entendeu? Então, aí eu gostei e falei, vou estudar mais isso daqui. E assim foi. Hoje, a gente sabe a importância do intestino, né? Todo mundo fala que hoje é o segundo cérebro, né? Sim. Hoje a gente está dando mais espaço aí, eu acho, para o estudo. Disse muito sobre o segundo cérebro aí por conta da parte de inervação, claro. Eu acho que é muito rica a inervação, mas também por outras condições aí até de moduladoras de humor, né? Com as bactérias, a microbiota. A microbiota está ganhando um espaço, né? Estudo sobre a microbiota, o quanto que ela pode influenciar até no nosso humor, né? Então, o intestino, ele ainda está em processo de estudo. Eu entendo que ainda falta bastante coisa, que a gente está em busca disso do ponto de vista científico propriamente. Mas, sim, é um órgão lindo. O intestino é tudo de bom, gente. Tem coisa melhor que você fazer um cocô? Não. Já não tem. Não é? Não tem. Você pega, você vai lá, faz seu cocô, você sente um alívio, limpo. Alívio. Eu fico imaginando quem... Na loja a gente tem muita gente que vai procurar fibra, porque o intestino não funciona. Uhum. Fica ali 3, 4, 5 dias sem ir no banheiro. Como a pessoa consegue? Então. Porque assim, o olha meu intestino é muito reguladinho, entendeu? né? Mas, poxa, às vezes acontece, você vai viajar, você tá na correria, você não consegue usar banheiro, o intestino você dá uma segurada, né? Não. No dia seguinte, ou no mesmo dia, você já se sente mais cheia, mais irritada, né? Enfesada. Enfesada. Agora imagina quem fica 4, 5 dias sem ir no banheiro. Então, é terrível isso, né? É terrível. Um hábito intestinal ruim, ele pode ser muito, muito desastroso para a qualidade de vida da gente. Então, assim, é importante o intestino funcionar bem.
É importante a gente se preocupar com isso, ter uma alimentação saudável, com quantidade de fibras adequada, tomar água. Tem gente que não toma água, Tem gente que não toma água. Tem gente que fala, eu não Às gosto vezes de a água. pessoa chega lá e fala assim, eu tô constipada. Aí eu vou conversar, vou conversando sobre a dieta, o que come, o que não come, quanto de água toma. Às vezes, eu tomo uma garrafinha. Uma garrafinha? Quanto? 500 ml? 500 ml. Eu falo, gente, Isso não vai funcionar mesmo. não vai funcionar mesmo. E às vezes só de fazer essas pequenas mudanças, o intestino já vai melhor. E aí também evita todas as doenças ali da parte do ânus, as doenças mais comuns, que a gente já falou um pouco sobre elas. Então, se eu tiver um problema de intestino, sei lá, vou chutar aqui. Eu tô com. Quase nem eu sei a idade que eu tenho, 58. Já fez colono? Não fiz. Vai sair com o Não pedido. fiz. Eu já vou deixar o sair aqui, pedido. Aí você falando, eu falei, eu preciso fazer. Colono, E aí a tem gente que sabe fazer. que o intestino, ele vai ficando. A gente vai ficando mais sensível à alimentação. Com certeza. Isso é uma coisa que eu sinto e que eu converso com outras mulheres ali na faixa etária. Então, assim, Com certeza. alguns alimentos que você comia tranquilamente, você sente que ele já não. E não é estomacal, né? Você sente no intestino. É muito engraçado, né? No intestino. E aí você vai tendo. Parece que o movimento vai diminuindo, essa sensação que eu tenho, assim. Não sei se é essa a palavra. E é comum, e às vezes as pessoas não sabem. Nesses casos, eu procuro um proctologista e não uma nutricionista. Só de dúvida, assim. Quem que eu procuro? O nutricionista, ele trabalha junto, tá? Tá. O procto, ele vai fazer a parte médica. Existe a parte médica, assim, em relação à parte de alterações anatômicas, disfuncionais, sim. Mas existe um time ali para o intestino funcionar legal, né? Então, assim, o nutricionista não está excluído de forma alguma. Inclusive, eu amo bons nutricionistas que prescrevem as fibras na quantidade adequada, que se preocupam em deixar o paciente hidratado o suficiente. Então, são especialidades afins. Entendi. Tá? Então, assim, você tá precisando procurar um proctologista porque o seu intestino não tá funcionando muito bem, o proctologista vai conversar com você sobre detalhes, é lógico, pertinentes à proctologia, mas pra gente ter um bom resultado, eu sempre indico um nutricionista para ir junto, entendeu? Para que ele possa montar um plano alimentar adequado para o paciente, né? Entendi. Eu nunca fiz colonoscopia, mas todo mundo comenta que é um exame muito chato de ser feito. Tá. Mito ou verdade? O que é chato na coluna é fazer o preparo. O preparo é chato, porque você tem que fazer uma dieta muito restritiva por 2 dias ali antes, porque justamente não pode ter fezes dentro do cólon, né? Então, a gente precisa de um intestino limpinho para poder olhar todas as paredinhas lá e ver se não tem nenhum pólipo, nada, né? E essa parte do preparo é que é chata. Eu acho que mais até por conta da dieta do que por conta dos laxantes, né? Mas também tem os laxantes específicos para isso. E as pessoas se incomodam muito de fazer essa parte. Mas o exame em si é feito com propofol. Você dá aquela dormidinha. Você igual. Acabou. Igual a endoscopia. Igual a endoscopia. É um exame que dura ali uns 15, 20 minutos. Não é um exame que tem nem. Assim, claro que tem alguns riscos, né? Mas assim como atravessar a rua também tem risco. Você pode ser atropelado, não pode? Pode. Não pode. Então, assim, dado o benefício que você tem de retirar a sua dúvida, de retirar um pólipo, de prevenir um câncer, vale a pena correr o risco. Você entrar com uma câmera. É uma câmerazinha? É uma câmera, é um aparelho que ele tem um comprimento adequado para ver o intestino como um todo. Como e um ele todo? tem uma câmerazinha na ponta, o intestino grosso, né? Deixa eu me posicionar aqui melhor, né? Então, ele vai avaliar o reto, o cólon sigmoide, né, o transverso, o ascendente, o seco, e depois ele dá uma entradinha no intestino fino, né? Esse é considerado um exame completo, quando a gente vê tudo, né? E aí, com um exame com preparo bem feito, que conseguiu acessar até o ilho terminal, que viu bem as paredes do intestino, você fica tranquilo ali, se não tiver nenhum tipo de lesão, por pelo menos 5 anos. Porque o pólipo, ele não se desenvolve tão rápido assim, ele não degenera para câncer tão rápido, né? Ele tem um tempo de amadurecimento para crescer e tudo mais. Mas é justamente por isso que a gente faz a colono antes. Por isso que é a partir dos 45. Antes a gente fazia com 50.
Então, recentemente a gente trouxe para 45, porque justamente observou-se que os pólipos apareciam mais na idade mais jovem. Então, 45 anos tem que fazer. Você faz anualmente, não? Não precisa fazer anualmente. A não ser que você tenha alguma... A não ser que você tenha alguma comorbidade ali, alguma condição que precisa fazer com maior frequência. Mas um paciente que não tem nenhum fator de risco, que faz um exame totalmente normal, ele pode ficar tranquilo 5, 7 anos. Tá? Só vai repetir nesse intervalo se evoluir com dor abdominal, sangramento, alguma coisa mudou na vida da pessoa, né? Aí você precisa adiantar aí o exame. Mas do contrário, não precisa fazer todo ano, né? Se tiver Não caso de precisa. câncer de intestino de família, você faz antes. Aí a gente avalia, né? Aí é importante perguntar o histórico familiar, quantos anos tinha o ente, né, que teve Tá. o câncer. Esse paciente, ele era jovem, não era? Precisou operar. A gente conversa um pouco sobre esse histórico Entendi. familiar e aí define quando que vai fazer a colonoscopia. Mas é um exame que vale muito a pena. Vale Vai muito na a minha pena. listinha de exames agora. Pode fazer. E acho que não tem um que não me fala, ai, mas o Propofol foi tão bom. Aí eu falo assim, gente, dá até pra entender o Michael Jackson, né? Porque Eu tô foi um precisando, excesso de Propofol. pra dar uma dormida, assim, porque É. dorme pesado, né? Acho que eu tô Dorme precisando dorme fazer. bem demais. Ó, você descansa mesmo. As pessoas dizem que é um sono, assim, regenerador, assim, É entendeu? um sono... Eu tomei uma vez, quando eu fiz endoscopia, muitos anos atrás. E é um sono... Parece que você dormiu 3 dias, assim, a bela adormecida. Por isso que dá pra entender porque muita gente acaba se viciando. Pois é, e é assim, realmente é perigoso, porque é muito bom. O Propofol É muito bom. é uma medicação que realmente dá um sono regenerador, né? Imagina quem não pode dormir. Pois é, Não é meu é caso. difícil. Eu durmo muito bem, aliás. É. Obrigada. Que bom, que bom. Eu tenho dificuldade O de sono- acordar. Eu não tenho o dificuldade sono nenhuma de dormir. Eu adoro dormir. Que bom. Que bom que você pode, né? Que você tem esse espaço, esse tempo que você pode dormir. Porque o que eu mais ouço as pessoas reclamarem de insônia. Eu falo, gente, eu não sei o que é insônia. Que bom. Nossa, porque Eu só tenho muito dificuldade difícil, de dormir, né? por exemplo, se eu mudo o ambiente de dormir. Por exemplo, vou dormir Sim. na casa de alguém, vou dormir num hotel, vou dormir... E aí, aquela adaptação do teu cantinho de dormir, você demora um pouco. Mas eu falo que o meu demorar para pegar no sono é 5 minutos, entendeu? Porque senão eu falo, eu vou dormir. Mas eu sou uma raridade. É uma raridade mesmo, porque a grande maioria das pessoas reclamam um pouco de A maioria dessa das pessoas dificuldade, reclamam. né? Mas aí é aquilo que a gente fala, higiene do sono, né? Os estímulos externos, tem uma série de coisas. Né? Celular na cama. Celular na cama, e vai. Televisão, né? Então, assim, a parte de higiene do sono é bastante importante. E dormir também sem fazer cocô interfere, também né? interfere. Interfere no hábito intestinal. Tudo interfere. O intestino é muito sensível, né? Mas, E a gente ouve umas histórias, mito ou verdade, assim, que se você cria um hábito, por exemplo, quem tem problema que não vai no banheiro todo dia, se você cria um hábito de ir todo dia no mesmo horário, funciona mesmo? Funciona. Meio que você doutrina o seu corpo? Doutrina o intestino. Ele passa a compreender que aquele é o momento de ir. Igual a gente tá falando do homem, engraçado. levantou, tomou o cafezinho e vai no banheiro. Isso, porque é um hábito da pessoa, né? Você já... Ele estimula esse momento, né? É porque eu já ouvi gente falar, senta todo dia no banheiro às 7 da manhã e fica lá esperando. Sim, existe essa parte de comportamento, né? Mas não é um fica lá esperando eterno também, né? Senão a gente vai ter um problema das hemorroidas. Mas sim, existe como você educar o seu intestino, né? Dá para fazer isso. Porque é um órgão que responde realmente aí a rotinas, né? Porque normalmente a gente que atrapalha a rotina do intestino, né? A gente que trabalha demais, a gente que faz exercício na hora errada. Água de menos, come dorme errado. pouco, não toma água o suficiente. Então, a gente acaba atrapalhando mesmo. Mas o intestino é um órgão que permite, sim, que você o eduque para uma rotina de evacuação. Que interessante. Eu achei que fosse mito isso. Não, ele se educa. Ele se educa. É possível, né? É possível você criar uma rotininha ali, né? E criar elementos, inclusive no teu dia a dia, para justamente dar esse start. Ah, nossa, tá na hora de fazer cocô, né? Tem gente que tem isso quando tá voltando para casa.
Tá dentro do carro, já sente, na hora que eu chegar em casa eu vou fazer cocô. Tem gente que faz o contrário, toma um cafezinho de manhã e já dá aquela estimulada. Mas sim, café estimula. A água de manhã estimula também, porque estimula o movimento peristáltico. Água estimula. Né? Você tomar um pouquinho. Água em jejum. Aguinha em jejum é uma coisa que tem gente que tem uma boa resposta. Tá? E o café por outros motivos, né? O café aí por motivos bioquímicos mesmo, né? Também estimula um pouquinho ali a peristalse. Ai, café. A gente não sabe direito aí quais são mecanismo, os né? mecanismos, né, de ação, mas existe sim essa café essa pra mim correlação. estimula. Café pra mim estimula bastante. Tá tudo bem aqui, viu? Não vou sair correndo no meio do podcast. Gente, mas intestino, assim, quando você tem um piriri, né? Não tem coisa mais preocupante de você sair É um estresse. É um estresse. Porque, assim, aquela coisa, você vai viajar, você já vai preocupada. Uhum. Se você vai soltar o intestino, não vai soltar o intestino. Ou se você tem um piriri. Gente, como você sai de casa quando você tem um piriri? Você não sai. Então, vê como o intestino uma coisa que realmente ele pode te deixar muito bem ou pode te deixar muito mal. É constrangedor, né? É desesperador. Porque assim como tem gente com o intestino muito preso, tem gente com o intestino muito solto. Tem também. Mas normalmente isso aí está correlacionado com outras condições aí, inflamatórias ou às vezes até alergênicas, né? Tem algumas outras coisas. O meu filho recentemente, eu tenho 2 filhos, né? O mais novo é daqueles assim que come pedra. Um avestruzinho. Avestruz. E ele foi trabalhar na Bahia, e ele resolveu comer buchada de bode. Lá. Esse menino me deixou maluca, porque o intestino dele prendeu de um jeito. E ele fora de São Paulo, não conseguia assistência médica, não conseguia médico, não conseguia nada. Ele me ligava de 5 em 5 minutos. E ele, o intestino dele sempre foi regulado, desde bebê. Mãe, eu não consigo ir no banheiro, já tomei, já fui no médico, já fiz consulta online. 5 dias. Aí veio para São Paulo, quase foi internado por conta do intestino. Eu falei, mas tu vai comer buchada de bode numa outra cidade, num alimento que você nunca comeu. Mas isso é o lado bom, né? Ele não tem restrição, ele come de um tudo. Mas ele me deixou maluca, Maju. Porque ele me ligava aqui em São Paulo e eu desesperada, mãe, acha um hospital para mim, liga aqui, né? Eu tô ele nem tava em Salvador, né? Ele tava numa cidade no interior da Bahia. Mãe, eu tô na cidade tal, liga para alguns hospitais, vê se alguém pode me atender. Eu tô desesperada, eu não consigo trabalhar, ele não consigo sair para trabalhar. Ele trabalha com biodiversidade, ele tinha que fazer campo. Ele falou, eu não posso sair, porque eu não sei se isso daqui vai me dar um piriri, não vai dar, eu não consigo andar, não consigo. Daí ele passou a tomar, eu falei, aprendeu a não comer buchada de bode? Ou que se você tá numa outra cidade... de quem gosta da buchada de bode. Vai ficar com medo. Mas quem mora lá e come todo dia, tá tudo certo. Mas uma coisa que você nunca comeu, e você comeu um alimento tão forte, eu falei, da próxima vez você experimenta um pouquinho, não vai comer a buchada inteira, né? E ele me deixou maluca, Maju. E aí eu desesperada aqui, e ligando para o hospital, e não conseguia, e não sei o que, enfim. Sobreviveu, voltou. Aí fez o tratamento aqui em São Paulo, mas ele demorou, eu acho que bem uns 20 dias para o intestino voltar ao normal. Ao normal, por conta de um alimento, por conta de um alimento que era estranho. Que era muito estranho para ele. Era estranho para ele, né? E aí podem várias coisas, né? O alimento em si, a alteração da microbiota que esse alimento induziu, ou até mesmo uma contaminação desse alimento que pode ter vindo, né? É que é muito mais comum a gente ver realmente uma diarreia relacionada com a alimentação. Mas o oposto também pode acontecer, né? Pode sim. Aí eu falei para ele responder de forma negativa, né? Eu falei, o restaurante era limpo. Ele falou, mãe, você não tá entendendo, eu tô no interior da Bahia. Você não tá entendendo onde é que eu tô. Exatamente. A forma de preparar os alimentos é a que tem. Não tem a qual eu acho boa. E aí ele foi pra onde ele foi? Ele foi pro Amazonas agora faz uns 3 meses, né? Eu falei, pelo amor de Deus. Se controla. Se controla e não me come nada. Se você for comer alguma coisa que você nunca comeu, você come um pedacinho. Você dá uma experimentadinha, mas não vai me comer algo... Tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez, porque se na Bahia tava difícil, lá em Manaus vai estar mais difícil ainda, né? Pois é.
É complicado. É complicado. A gente tem, Mas a gente assim ficou como meio ele tem assustada. a rotina, né? A gente ficou meio assustada, porque… Tudo bem, a gente sabe que homem é um pouco exagerado em tudo que diz a dor. Mas Sim, eu tô fiquei com muito febre. assustada. Temperatura 37. Exatamente, Não, e ele me ligava, Maju, de 5 minutos. Eu falei, mas o que eu Imagino. vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Aí vai na farmácia, vai no médico. Eu falei, você precisa decidir, porque assim… fazia consulta online, um médico dava uma coisa, mas ele ia na farmácia e tomava outra. Eu falei, porque segue uma… Define, né? Define, segue o que o médico falou e vai funcionar, mas você tem que esperar. E entrou ter no desespero, porque a paciência. gente está falando… Uma pessoa que vai todos os dias no banheiro e ficar 5 dias sem ir no banheiro é desesperador mesmo. É realmente desesperador, porque é uma mudança muito abrupta, né? Mudanças E perigosa, abruptas. né? Bem perigosa, Bem eu acho. perigosa. Mudanças abruptas de hábito intestinal também demandam, às vezes, eventualmente, investigação, né? No caso, teu menino é jovem, né? 25. Jovem, comeu uma coisa fora de casa, tudo bem. Mas isso, por exemplo, se acontece com um paciente lá de 50, 50 e poucos, eu já vou ficar preocupada. A gente já vai investigar com outras coisas, né? Que você chama de mudança Colonoscopia. abrupta? Deixou de A prendeu muito mudança intestino, do hábito soltou intestinal. muito. Exatamente. Porque a gente tem uma rotina, o intestino ele está acostumado a viver ali, evacuando tantas vezes por semana, né? Enfim, inclusive o ideal é entre 4 até 20 vezes, é considerado normal, tá? Na semana. 20 vezes? 5 vezes ao dia no banheiro? 4 vezes ao dia? Tem gente que vai 2, 3 vezes, né? Sério? Tem gente que vai 2, 3 vezes. E é normal? É por conta do reflexo gastrocólico. Isso é comum. A pessoa almoça e aí distende o estômago e aí ele envia, tá chegando coisa, vamos esvaziar? É basicamente isso que o reflexo gastrocólico faz, né? Desocupa espaço. Desocupa que tá chegando, bora, né? E aí chama-se reflexo gastrocólico. Então caiu no estômago, ativou o intestino. Tem gente que tem esse reflexo bastante, assim, exacerbado, né? Come qualquer coisinha, já tem que ir no banheiro, né? Come, vai no banheiro. Então, é normal. Bebê é assim, né? Criancinha. Mas você sabe que criança também, bem bebezinho, pode ficar até 7, 8, 10 dias sem fazer cocô também. Porque ainda tá em amadurecimento, né? Do sistema, do trato gastrointestinal. Isso o bebezinho em aleitamento materno exclusivo, tá? Não sem a comida ali, é só o aleitamento materno. Pode ter essas flutuações aí da evacuação. Gente, até me perdi onde eu tava. A gente tá falando de quem vai 20 vezes ao banheiro. Sobre o hábito intestinal. Então, assim, você tem a tua rotina, que pode ser aí entre 4 a 20 vezes aí na semana, tá? Que é o considerado normal. Você tem a sua rotina. De repente, a tua rotina muda. Então, você deixa de ir lá todo dia e passa aí uma vez a cada 3, 4 dias. Vale investigar. O que está acontecendo? Por que está ficando constipado? Mudou o aspecto das fezes? Está tendo dor para evacuar? Tem dor na barriga? Como é que é teu histórico familiar? Já é um motivo para fazer exames, entendeu? Então, a mudança do hábito intestinal é uma red flag, né? A gente já, prestar atenção. Esse paciente fazia cocô tantas vezes por semana. De repente, tudo mudou. Tem alguma coisa na história alimentar que justifique… Comer uma buchada de bode. Comer uma buchada de bode. Então, assim, como lidar com isso? Entendeu? Entendi. E o aspecto do cocô também tem relação? Tem relação. Muita. Essa relação, o aspecto das fezes, a gente… Tem que olhar pra ela. Tem que olhar, coitado. Você faz ali a obra, não vai olhar? Tem que olhar. Gente, tem que olhar pro cocôzinho, coitado. Não pode dar descarga sem você olhar. Porque se você não olha, você não vai ver se tem sangue, se não tem muco, né? Se não tem… o aspecto também, o formato das fezes também influencia. Existe uma escala do cocô. Existe uma escala do… A gente devia ter trazido foto. Uma escala do cocô chama escala de Bristol. Que a gente avalia a consistência das fezes. Gente, eu adoro esse podcast, eu aprendo tanta coisa aqui, eu adoro, É bom, adoro. Né? Tá vendo como falar de cocô? Vai longe. É legal, né? Tem muito, muito detalhe, assim, em relação
a produção ali das fezes, né? E você vê que existe uma escala para isso, pra gente ver a formação do cocô, para ver se tá faltando fibra, se tá sobrando, se tá faltando algum, entendeu? E aí a gente gradua ali as fezes em relação à consistência, né? Se ela tá sendo bem formada, se ela vem por inteiro, se ela tá muito endurecida, se vem cocô de bolinha, cocô de cabrito, né? Então, assim, tem essa escala aí. Cheiro também. O cheiro, eu vou te falar que não é uma coisa que dá para prestar muito, Tá. muito atenção a mudanças, assim, enfim, discretas. Mas quando tem sangue, o cheiro realmente chama a atenção. Tá. Porque o sangue dentro do trato digestivo, ele é parcialmente digerido e ele realmente gera um odor muito forte, né? A gente chama de melena, né? Hematoquesia ou melena. Não sabia. Quando tem sangue no trato digestivo. Olha ele aí! Ah! Poxa, gostei! Obrigada, produção! Essa produção é ótima! Amei! Então, ó, a escala do cocô, veja só. A gente tem do tipo 1 ao tipo 7. E com ela a gente gradua, né? Então, o ideal é que ela esteja ali entre 3 e 4. Esse é o cocô considerado mais bonito. Parece uma banana. Cocô bonito, exato. Uma banana, uma salsicha inteira, assim, né? E os outros ali tem algum problema. Ou tá faltando fibra, ou tá com alguma diarreia infecciosa, né? Ou tem alguma doença inflamatória envolvida, alguma coisa alérgica também envolvida, uma alergia a glúten, a uma intolerância à lactose, né? A gente auxilia, a escala de Bristol então, auxilia. da 5 pra baixo, Tá mole demais. E o 2 e o 3 tá duro demais. O ideal é que ele fique entre 3 e 4. Então, é mais um tira momento... uma foto disso e põe lá no seu banheiro agora. Manda fazer um cartaz. Faz um print. Gente, mas eu vou fazer isso, acho que pra pôr lá no banheiro da loja. Então, isso daí é muito interessante, porque é mais um momento que a gente fala sobre equilíbrio. Equilíbrio de alimentação, principalmente, né? Que interessante, gente. Uma forma da gente equilibrar. E o cocô, olha que bonito. Eu sabia que Eu vou pedir mais imagens, gente. Eu vou pedir mais. Pode pedir. O que você quer? Eles procuram. A gente vai falando, eu vou pedindo, ó. Roda lá. Você quer? Eles procuram. Você quer mostrar mais alguma coisa? Eles procuram lá. A gente vai conversando, eu vou pedindo aí aos poucos. Pra não assustar o pessoal. Gente, muito interessante. Muito legal. Eu vou postar lá no meu no Insta. E tá vendo, a gente não fala disso. Mas, por exemplo, a escala de Bristol é uma escala que é utilizada pelo nutricionista, pelo gastroenterologista. Aí o nutricionista pede pra tirar foto do cocô? Não precisa, né? Eu acho que não precisa de tanto. Mas você consegue graduar ali. Igual o meu cliente, só faltou me mostrar a foto da hemorroida. Eu gosto, em algumas situações, que o paciente me encaminha foto, assim. Não do ânus, obviamente, né? Mas, assim, às vezes o paciente fala assim, eu tô sangrando. Eu quero entender o que é o sangramento. Eu falo assim, não, tira uma foto, mais ou menos, aí da gaze, né? Como é que tá, pra eu entender um pós-operatório, por exemplo, né? Pra eu poder aumentar minha suspeição em relação à urgência, entendeu? Entendi. Assim, às vezes eu peço, né? Assim, fiz uma cirurgia, tá lá com curativo. Assim, sangrou, não sangrou, tá tudo bem? Ai, sangrou muito. Às vezes você vai olhar na gaze, tem um risquinho, né? Nadinha. Mas isso pode ser assustador pra pessoa. Então, é sempre bom ter esse contato próximo, principalmente quem faz cirurgia, né? E o pós-operatório de quem faz cirurgia de ânus deve ser chato. Então, o pós-operatório da cirurgia de ânus, acho que é uma das coisas que as pessoas mais se preocupam, né? Eu vou ter que fazer uma cirurgia de hemorroida, e agora? Como é que eu vou fazer pra fazer cocô depois? Você vai fazer, o buraco é esse, vai ter que sair por ali, né? Então, assim, existem medicações para auxiliar no controle da dor. Existem tecnologias que auxiliam também no tratamento da dor. Por exemplo, a hemorroidectomia é feita com o laser de CO2. Não é que não dói, mas ela é menos dolorosa, é uma energia mais rebuscada, né? É uma energia mais delicada do que a energia, por exemplo, do bisturi elétrico, né? Que ele atinge camadas um pouco mais profundas do que o laser,
Entendeu? Então, assim, a técnica empregada, a energia utilizada, existe o laser de baixa potência, que ajuda também no controle de dor e na cicatrização mais rápida, medicações para dor, medicações para também auxiliar na cicatrização, mas o ruim mesmo são os primeiros 3 É isso que eu ia dias perguntar, os ali. primeiros dias. Os primeiros 3 a 5 dias. Que ainda existe um pouco de medo na hora de evacuar e tudo mais. De doer, né? De Você doer. acaba segurando de medo, né? Mas eu costumo deixar com um laxantezinho leve ali, né? Pra poder Pra auxiliar facilitar. nesse processo. Pra não ficar com medo de fazer. Porque precisa evacuar. Porque quando o paciente não evacua por medo, não faz, segura, e aí aquele negócio impacta, aí é triste. pior. Aí é difícil. Às vezes precisa fazer lavagem, pronto atendimento, eventualmente machuca na hora de fazer a passagem, né? Então aí não é legal. Então eu sempre falo, a pessoa fala, você faz uma cirurgia de hemorroida, fala assim, é pra fazer cocô depois sim. Tem que fazer. Você precisa evacuar. Se você ficar alguns dias, você precisa me avisar pra gente mudar a nossa terapêutica. Precisa fazer, né? Porque Isso senão é pior. lógico, muito, muito pior, né? Um cocô impactado, ele pode ser muito dramático. Que é o número 1, número 2 lá Exato. da tabela. Mas existe uma outra condição que é o fecaloma, né? Quando acumula muito ali embaixo, né? A pessoa não evacua mesmo, fica lá. Aí tem que fazer Aí a tem que lavagem. tirar, né? E a gente precisa, às vezes, intervir até manualmente para fazer a retirada das fezes. Que loucura. É. Quanta coisa que a gente não sabe nessa Viu vida. como o cocô é rico? O cocô é rico, Não, o cocô deve é ser, luxo, deve gente. ser O cocô porque é no teatro a luxo. pessoa fala merda, né? A hora que vai entrar. A pessoa pra fala merda teatro. pra você, né? Não é? Então realmente tem alguma coisa positiva, Pois né? é. E é um assunto que a gente. Cocô é muito rico, que a gente. gente Cocô é não tudo. fala. Cocô é tudo. Cocô é tudo de bom. Bom, você é sua profissão, né? Você trabalha com isso. Pois é. Eu falo pro meu sobrinho, médica de bumbum. Médico de bumbum. O que você faz, tia? Sou médica de bumbum. E até ele. Aí agora ele já fala, né? Ele até fala, ó, não, precisa comer saladinha, precisa comer verdinho, precisa... Você não vai ter que ir lá na Pra Tia tia Maju. ficar feliz. Aí ele come. Ele faz o cocôzinho bonito e fica todo contente. E ensinar, eu acho importante as crianças olharem o cocô desde cedo Sim, também, né? sim. E também não terem... Uma coisa que é muito legal de falar é não terem vergonha de fazer. Minha avó falava, não há rei ou papa que esse serviço não faça. É verdade. Quer dizer, todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz cocô. Qual que é a dificuldade de falar isso? Todo mundo faz cocô. E por que você precisa criar uma criança com vergonha de evacuar? Fazer cocô. Não é pra ter vergonha. Gente, cocô tem cheiro de cocô. Tá tudo bem. Qual que é o problema disso? Agora, você cria a criança com vergonha. Ai, nossa, que cocô fedido. E não sei o quê. que a Tira gente- o sarro. Você cria um ambiente Olha, nunca tinha pensado nisso. de vergonha. E que às vezes a criança fica ali segurando. E ainda faz aquela brincadeira. Que cocô fedido, né? Pois é. Aí, às vezes, isso pode ser um fator estressor, traumatizante, né? E aí, o comportamento evacuatório fica prejudicado. A gente vê isso muito em mulher. Às vezes, eu pego as mulheres, assim, no consultório e pergunto, e para evacuar, você vai em qualquer lugar? Não, não vou. Não, eu não vou no escritório, vai que alguém fica sabendo. Eu falo assim, porque o seu chefe não faz, né? Seu chefe não evacua. Eu tinha um chefe que falava assim. Como que ele falava? Cocô remunerado. Não, cagar no trabalho é uma merda. Pois é, assim. Então, assim, aí isso cria, às vezes, um comportamento muito, muito ruim ali. Porque o ânus. E aí é mais um motivo que eu acho um espetáculo, né? O ânus é legal demais de estudar. O ânus tem um sensor. Um sensor. Ele consegue definir com esse sensor, com essa sensibilidade, se tá vindo um gás, se tá vindo líquido ou sólido. A gente não fica muito pensando nisso, mas ele sente ali e fala, tá bom, tá vindo cocô. E avisa o cérebro, procure um banheiro, por favor. Quando isso acontece, esse reflexo todo, que é super rebuscado, super delicado, e você não obedece, você inibe o reflexo. E cada vez que Porque você inibe dependendo o onde reflexo... você tá, tô na 25 de março. Meu ânus manda um aviso. aviso. Eu vou falar,
putz, não tenho como fazer isso agora. Você espera aí que eu vou chegar em casa daqui 2 horas. Exatamente. Entendeu? Então, assim, situações eventuais, um dia na 25 de março ali, tá tudo bem. Agora, você fazer isso a vida toda, evitar toda vez que você vai ao banheiro, você evita. Você tem vergonha de fazer. Você tem vergonha de fazer na frente do seu. Não precisa, lógico, manter a porta aberta, mas você tem vergonha de fazer, por exemplo, na presença do seu marido em casa. Tem mulher que morre de vergonha. Não evacua porque o marido tá em casa. Fala assim, gente, mas teu marido não faz cocô. Teu marido faz cocô. Aí ele faz. Fala assim, e por que você não faz? Ai, não, eu tenho vergonha, ele vai ficar sabendo, ai, não sei o quê. Isso acontece, entendeu? Não é incomum. E isso vem dessa parte da criação. De como você educa. Que é vergonhoso, né? E explica que o cocô precisa ser avaliado, precisa ser olhado e precisa ser feito. O cocô precisa sair, né? E aí você fica… você cria a pessoa com esse tabu todo em relação à evacuação. Inibindo sempre o reflexo evacuatório. Inibindo esse processo. Até o ponto que realmente não funciona mais. Você não vai… Tá bom, ela não vai? Tô mandando sinal e ela Tô tá mandando ignorando, sinal. não vou mandar mais. É, Ela não tá me respeitando. exatamente. Aí uma hora esse reflexo ele vai ficando prejudicado. E isso leva a alterações, inclusive, de sensibilidade ali na região. Você estraga o sensor. Então, Nossa, vamos não tinha obedecer ideia o sensor. Tem que obedecer. E estraga mesmo. Estraga. Tem gente que fica com a sensibilidade comprometida, aumenta às vezes até o tamanho ali. Você precisa de uma quantidade de fezes maior no reto para poder estimular o reflexo, né? E assim, é um reflexo muito fino, muito delicado. Imagina a dificuldade que é, né? Chegar a informação lá embaixo. O ânus fazer a amostragem. Depois dessa amostragem, ele falar para o cérebro, é um cocô, vamos procurar um lugar? E aí o sigmoide já fica ali pronto, pronto para mandar o movimento para frente. Aí você pega e impede, inibe, aí ele não vai mesmo. Ele não vai. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Mas quando você tá com diarreia, não dá nem tempo, né? Então, a diarreia, quando vem as fezes líquidas, realmente… Porque se você não correr… às vezes o movimento vem com um furor ali, né? Ele vem ali com mais intensidade. E quando isso daí acontece, às vezes você precisa sair correndo mesmo. Aquela diarreia que você sentou, você levantou, botou a calça, aí você deu 2 passos do banheiro, você tá Tem que voltando, voltar. né? Isso é muito Gente, ruim, horrível, né? É horrível, muito ruim. é horrível. Mas você vê, é o reflexo, né? Aí é uma condição, às vezes, inflamatória ou infecciosa mesmo, né? Que vai passar, né? A maioria das pessoas passa, Sim, né? sim. Mas… Tal virose, né? Mas você vê uma delicadeza de reflexo, uma delicadeza anatômica. Nossa, eu não imaginava. Uma coisa tão fina. A gente vai começar a olhar pra ele de uma outra forma agora. Sim, não, vamos valorizar o bumbum. Não, e assim… Não é só aquele negócio de revista, entendeu? Existe um ânus ali no meio e esse ânus precisa ser respeitado, precisa ser tratado com carinho. Parar de ficar ali, esfregando né? papel higiênico ali, ó. Tem gente que, nossa, gente, passa 15 vezes o papel. Até sai sangue. Vai sair sangue mesmo, né? De tanto tanto esfregar papel. Então, assim, o ideal é realmente lavar, né? Ter esse carinho de se dar espaço para evacuar, não sentir vergonha de evacuar, né? É E a importante. gente fala muito de mulher, né? De usar o espelhinho pra se autoconhecer, pra ver se tem alguma coisa. Sim, sim. Pra anos também, é importante olhar pra ver se tem alguma coisa diferente. Eu Não. acho que o ânus, mais do que o olhar, é o sentir mesmo, né? Então, assim, sentiu o desconforto, sentiu sangramento, sentiu coceira, tá sentindo que sai algo pra fora quando vai fazer a higiene. Tem alguns graus de hemorroida que a pessoa precisa reduzir, faz redução manual, né? Manipula, né? Então, sentiu coisas estranhas, precisa procurar ajuda, não pode ficar esperando. Porque podem ser doenças benignas, mas também podem ser doenças que não são benignas, né? E que precisam de intervenção. Nossa, quanta coisa, gente. Vocês sabiam de tudo isso? Mas Ju, a gente tá 1 hora aqui, você acredita? Não acredito.
Acabei de olhar lá o cronômetro, 1h05. 1 hora falando de anos de cocô, entendeu? Olha que assunto. Quando alguém vai ficar 1 hora, você fica 1 hora falando mal do outro, mas você nunca fala 1 hora Pois é. falando do ânus. O único momento que eu acho que isso acontece é quando eu sou apresentada no bar, quando meu marido me apresenta. Ai, gente do céu, aí vem todo mundo perguntar, né? Ah, mas então… Não, mas já ser médico já é complicado, né? Porque você Pois senta, é. todo mundo já Ai, tá… é muito engraçado. uma consulta, né? Não, aí já vem um monte de gente falar alguma coisa, né? Porque eu acho que eu dou essa liberdade. Eu gosto de dar essa liberdade, né? Para as pessoas me perguntarem as coisas. Para as pessoas falarem sobre si mesmas, né? Isso é Porque importante. você também ajuda a quebrar preconceitos, né? Sim, Isso com que a gente tá certeza. falando. Tem muita gente que fala assim, mas homem não vai em proctologista mulher. Eu falo assim, quem trocava sua fralda? Era seu pai e sua mãe. É verdade. Então, o seu bumbum já foi examinado por mulheres desde o começo. Tá tudo bem você ir num proctologista mulher, né? Tá tudo bem você ir num proctologista homem também, se você for uma mulher e optar por isso. Assim, o médico não tem sexo, o médico tem técnica. Você só precisa bater o santo com ele e seguir o baile, entendeu? Seguir as orientações, fazer as coisas direitinho, garantir que seu médico é formado, né? Porque hoje o negócio tá complicado. Eu até comentei com a Pachu que eu conheci ela, eu sou vegetariana, e aí ela fez um post falando sobre a dieta carnívora, que repercutiu muito. Eu até perguntei se ela era vegetariana, porque eu achei que ela fosse, ela falou que não, e ela estava falando da dieta carnívora, o absurdo de gente vendendo protocolos sobre a dieta carnívora, e ela estava falando, também a gente já tá aí, já passou do tempo, então só pra gente não perder… Vamos seguir o fluxo evacuatório. Já que você ficou famosa aí pra falar você tava me falando que deu muito engajamento por conta dos haters, né? Sim. Eu, como uma vegetariana, super defendo a dieta vegetariana, né? Uhum. Mas assim, vamos esquecer que eu sou vegetariana, porque senão o pessoal fala que eu tenho ali um pezinho, o viés, né? O viés. Eu não sou vegetariana, eu consumo carne com uma frequência boa durante a semana, aí pelo menos umas 3, 4 vezes a semana eu consumo, né? Então, assim, eu não sou vegetariana. Eu não tô falando, né? Que a pessoa não tem que comer carne, eu tô falando que as pessoas precisam balancear a dieta. Porque é necessário ter fibra na dieta. As fibras, elas fazem parte da formação do bolo fecal. Elas fazem parte da proteção contra doenças intestinais, né? As fibras alimentam a microbiota. Então, não tem motivo para a gente não comer fibras, não tem motivo para a gente não comer bem. Aí vem o povo e me fala, mas os ancestrais comiam só carne. Ah, tá, caçava mamute na unha, né? Eu vi que você falou do cocô dos ancestrais. Não, gente… Aí eu peguei um estudo falando só sobre as fezes dos ancestrais. Peguei lá, falei, o que tem no cocô dos ancestrais? Tem inseto, tem folha, tem galinho, tem uns ossinhos lá, de vez em quando parecem uns ossinhos. Tem um pouquinho de proteína realmente animal. Mas assim, não era o mais importante da dieta. O mais importante da dieta era comer qualquer coisa, você precisava sobreviver. A gente não tá falando de um ambiente controlado, que é o ambiente urbano. Nem freezer, Exato. E outra coisa, mas é porque os vegetais têm organofosforados. Porque o boi que você compra no mercado não tem antibiótico, né? Ele não vem do matadouro, ele é totalmente orgânico. Gente, não tem como. A gente vive em escala de produção muito alta. A agropecuária não dá conta. A gente precisa de insumos para manter esse nível de produção. Vai ter, sim. Não, um nível de produção assim, um animal sem doença, um animal não contaminado. Exatamente. E claro que vai ter, né? É óbvio. Sim, vai ter. Então não adianta você falar pra mim que o ovo da galinha que você compra no mercado, que ele é melhor do que você comprar outro alimentos de origem vegetal, porque ele é menos contaminado. Gente, tudo tem aditivos hoje em dia. O que a gente precisa fazer são escolhas melhores, né? A gente precisa escolher comida de verdade. Evitar ultraprocessados, balancear a dieta. Pode ter ou não a carne, aí os vegetarianos vão dizer que não. Mas eu vou dizer que tá tudo bem se você colocar a carne na sua dieta. Tá tudo bem você colocar gordura na sua dieta. Mas você precisa ter equilíbrio.
Não faz a maluca comer um tablete de manteiga de manhã com café. Cara, aí as pessoas, não, mas isso aqui é uma dieta do futuro, porque você não estuda o suficiente. Gente, pelo amor de Deus, um tablete de manteiga, você vai ver teu colesterol depois. Daqui 6 meses Você vai ver seu intestino. Assim, não faz sentido. Não faz sentido. Com tudo que a gente tem na natureza, com toda a proteção alimentar que a gente tem, falando em dietas de cidades. Gente, pra quê? Pra que fazer uma dieta restritiva? Não faz sentido. E eu tava falando do curso, né? Que eu tenho. E aí as pessoas me perguntam muito: ah, mas o que o vegetariano come? Eu falei: vamos comparar a quantidade de vegetais, frutas, verduras e legumes que eu tenho? Sei lá, a gente tem 50 variedades, ainda mais aqui no Brasil. Sim. Que a gente tem uma variedade imensa. Imensa, imensa. Carne eu tenho 3. Peixe, frango e 4, que seja carne de porco lá, carne vermelha. Uhum. Então, realmente, se você for olhar o que a natureza nos deu, eu preciso comer muito mais frutas, verduras e legumes, porque eu tenho uma variedade muito maior e muito menos carne, né? Exatamente. A variedade de carne é muito menor. Então, é só A você olhar. A disponibilidade disponibilidade é menor. Então, assim, realmente a natureza, os nossos ancestrais trouxeram ali com a evolução muito mais alimentos vegetais pra gente do que alimento de origem animal. Então, você realmente precisa deles, né? Mas talvez essa pessoa que coma um tablete de manteiga da manhã, ela nem coma. Talvez ela só precisava de like. Né? Ela Precisava só de like. Pode ser, pode porque, ser. O problema é ela influenciar pessoas e as Influencia. pessoas fazerem. Infelizmente, influencia. Então, assim, é muito importante que a gente estava falando, pesquisa a pessoa em quem você vai. Pesquisa o médico se ele tem CRM, pesquisa se ele tem RQE, que é o registro de especialidade. Isso você consegue no site do CRM do estado em que você está. Aqui em São Paulo a gente procura pelo CREMESP. Pesquisa se o médico está em dia com essa parte. Isso aí eu acho que é o principal. Depois, se te interessar, pesquisa onde esse médico se formou, né? Qual que é a linha de pensamento desse médico, né? Para a gente dar segurança e para que ele te explique de verdade o que você precisa. Porque existe aquele que quer ouvir o que quer, né? E existe aquele que quer ouvir o que é necessário. A maioria das pessoas procuram aquele profissional que vai falar aquilo que ela quer ouvir. Pois é. Só que existem alguns saltos, né? Alguns atalhos que realmente não valem a pena, né? Então, trabalhar com ciência, trabalhar com respeito, com ética, faz parte de um bom médico. Eu acho que o bom médico, ele procura isso. Exatamente. Né? E é muito importante que quem vai buscar o médico olhe isso, né? Um bom profissional. Um bom profissional. É só saúde. Maju, temos que terminar 1h15. Ah, não! Depois a gente vai marcar, ano que vem, que a gente está gravando os últimos, porque a gente vai replicar em janeiro, para a gente falar especificamente de câncer de intestino. Câncer de intestino. Aí a gente vai falar sobre de câncer de intestino, que eu acho que é bem importante. Eu queria te dar um presente do Empório Manjericão. Muito obrigada! Um mimozinho. E queria te fazer uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados. O que é vida saudável para você? Vida saudável para mim é ter tempo de qualidade, se alimentar bem, fazer exercícios físicos, tomar água e ter uma boa rotina de exames, porque eu vou falar da minha parte médica, né? Porque eu acho assim, é muito mais simples do que parece. É muito mais simples. Você come bem, faz seu exercício, toma água. Eu acho que a saída é por aí, sabe? Coisa simples. Não, a saída é por outro lugar. Eu acho que a saída tá aí, sabe? Porque eu acho que muito se fosforila a respeito de o que é e tudo mais. E o simples, o simples, ele engrandece a gente. Acho que isso é vida saudável para mim. Ótimo. Adorei, Maju, foi ótimo. Eu que agradeço. A gente ficaria aqui 2 horas. Falando de bumbum. Falando de bumbum. A médica do bumbum, adorei. O bumbum é tudo, gente. Tudo. Tem muita coisa a falar do bumbum. Nós nem falamos de sexo anal hoje. Mas é um assunto que é outro mito, que a gente precisa falar. Vai ficar pra próxima. Vai ficar pra próxima. Já coloca aqui nos comentários quais são os assuntos que você quer que a doutora Maju fale, que a gente vai trazer ela de volta com certeza. Gente, muito obrigada.
encaminha esse, porque todo mundo tem 1 ano, então você encaminha esse episódio para todo mundo, porque se você achar, bom, a gente é uma brincadeira, não, eu ia fazer uma brincadeira de mau gosto, mas pode mandar para todo mundo que tem que fazer cocô, ou que faz cocô, ou que não faz cocô, já encaminha esse episódio, tá bom? A gente se vê semana que vem. Obrigada, Maju. Até mais, eu que Até mais, agradeço. tchau. Tchau.